Aqui é um pouco complicado por causa do vento. Peço um pouco de paciência para vocês. Mas o profeta Isaías disse: será que vocês não sabem, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Podemos orar? Senhor, graças te damos por tua palavra viva, que é eterna e se renova, e está, ó Deus, sempre disponível a nós, para que por meio dela nós encontremos vida, e a vida do Senhor flua poderosamente através de nós. Quero invocar o teu nome para que nos abençoe no compartilhar da palavra e na compreensão da mesma, para que o nome de Jesus seja louvado, nós sejamos edificados e fortalecidos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar perguntando: você está cansado? Eu creio que se eu pudesse ouvi-los ou pedir que vocês erguessem a mão, certamente alguns de vocês, ou talvez a maioria, erguesse a mão. Os momentos que estamos vivendo são momentos que exaurem nossas forças, nos cansam literalmente. Nós mais facilmente ficamos cansados em circunstâncias como estas, porque trazem uma grande carga emocional. O isolamento social, a maneira como nós fomos orientados, até pela razão que não há uma consistência em informações que vêm de um lado, de outro. A gente não sabe bem ao certo o que é, o que não é, o que pode ser também. Então, dada essa necessidade que nós temos de ter um distanciamento social, a nossa vida social certamente foi grandemente afetada. E sem dizer com o fato de que a nossa rotina também mudou drasticamente, não é verdade? Muitos pais viraram pais e professores. Já era difícil ser pais, agora juntou mais a outra função dificílima de ser professores. Eu tenho certeza que alguns pais estão dizendo: é bem verdade, pastor. Então toda essa situação, as dúvidas em relação à situação financeira, seja do país, seja do estado, seja nossa, seja da família em geral, tudo isso traz uma forte carga de preocupação, de ansiedade, e isso se torna para nós um sobrepeso, uma sobrecarga. E é evidente que estamos expostos à doença, e isso causa em nós também um pouco mais de preocupação, fazendo com que nós nos cansemos mais facilmente. Então, a pergunta: você está cansado? Pode ser uma pergunta redundante. Talvez a questão que nós devêssemos levantar é: estão cansados de quê? Talvez alguns falem assim: eu estou cansado de ficar em casa, eu estou cansado de não poder fazer mais as coisas que eu gostava de fazer. Estou cansado de não poder visitar os meus parentes. Estou cansado de não poder viajar, de não poder congregar na igreja e assim por diante. Nós sabemos que não existe só um tipo de cansaço. Vou pedir para desligar, você dá uma olhada. Existe aquele cansaço normal, que é o cansaço físico. Talvez por um esforço que a gente faça, então ficamos cansados fisicamente. Este é o mais fácil de resolver. Mas há também o cansaço mental, este que esgota o nosso cérebro e nós ficamos com dificuldades até de raciocinar direito, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de discernir o que fazer ou o que não fazer. Este cansaço é mais complexo, mais difícil de ser trabalhado. Há um outro que é o cansaço emocional, quando nós estamos emocionalmente exauridos. Nós estamos, de alguma maneira, preocupados com as nossas emoções que estão oscilando, com o fato de que a gente não tem mais tanto controle emocional como gostaríamos de ter. E por fim, há também o cansaço espiritual.
É quando a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus não está fluindo. A gente tem dificuldade até de orar, de ler a palavra, de louvar ao Senhor. Tudo isso indica um esgotamento espiritual. Quais são as causas? Nós podemos alistar aqui inúmeras causas, quero apenas levantar algumas delas. Talvez nossa fraqueza física, estejamos fracos fisicamente e precisamos nos fortalecer. Talvez estejamos mal nutridos, não acredito que seja tanto o caso nosso. Todavia, há pessoas que, por não se alimentar bem, se encontram mais cansadas que outras. Talvez um esforço exagerado de nossa parte, uma mudança brusca no ritmo de vida e também, talvez, dificuldade de dormir, de repousar verdadeiramente, o cérebro que não para, né? Você vai deitar-se para dormir, mas o cérebro não foi avisado disso e do nada ele te acorda, lembrando a você que existe alguma conta a pagar ou alguma coisa que você não conseguiu fazer naquele dia. Também podemos estar enfermos e a enfermidade evidentemente traz para nós um cansaço, porque drena as nossas energias. Mas hoje o que se vê em muitos lugares é um tipo de cansaço novo. Algumas pessoas estão sentindo falta de perspectivas. Elas olham para frente e não sabem como será amanhã. Será que nós vamos passar logo por isso? Estava ouvindo uma live com pastores essa semana e a preocupação dos pastores era exatamente essa, que eles tinham pensado em uma pandemia aí que desse uma quarentena de 40 dias no máximo e estaria resolvido. Já estamos há quase 150 dias. Então as coisas não são ou não estão sendo como esperado ou como foi falado inicialmente. Tudo isso gera uma falta de perspectiva. Como que nós vamos conseguir resolver as dificuldades que aparecem pelo caminho? As contas continuam, os deveres permanecem, as crianças vão voltar para a escola, não vão? Será? Tudo isso gera inúmeras dúvidas que tiram de nós aquelas expectativas e até mesmo faz com que nós tenhamos que rever todos os nossos projetos e planejamentos. Estas coisas geram estresse, e aquele estresse ruim, aquele que às vezes nos paralisa, aquele que nos faz ter reações emocionais e físicas em função dessas dificuldades do momento que estamos vivendo. Isso nos cansa. Mas a palavra de Deus nos diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu sei que muitas vezes você ouve esta palavra, espera no Senhor. E aí você diz, pastor, eu já estou esperando no Senhor há muito tempo. No entanto, existem dois tipos de espera. Existe aquela espera que nós chamamos de espera passiva. É quando, por exemplo, você fez uma operação e o médico diz para você que você deve ficar em sua casa, em repouso, até que cicatrize bem. Você precisa aplicar remédios, tomar remédios e repousar. Isso é o que nós chamamos de espera passiva. Mas existe uma espera que nós podemos chamar de espera ativa. É aquela que você precisa, evidentemente, esperar o tempo passar, mas você não vai ficar olhando o tempo passar sem tomar nenhuma atitude. Eu poderia lançar como um exemplo a gravidez. A partir do momento em que uma mulher se vê grávida, ela sabe que 9 meses passarão desde a concepção até então o nascimento da criança. O que ela deve fazer nesse ínterim? Há muitas coisas que ela precisa fazer. Ela deve se alimentar bem, ela deve tomar bastante líquidos, ela deve cuidar para evitar esforços que possam comprometer a gravidez. Ela deve, então, buscar evitar, por exemplo, bebidas alcoólicas, drogas e assim por diante. Então não é uma espera passiva, é uma espera ativa. E quando a Bíblia fala de esperar no Senhor, significa que eu precisarei prestar atenção neste ínterim
enquanto Deus não responde a minha oração, eu preciso fazer algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos fazer quando estamos no momento de espera é analisar como nós chegamos onde nós temos chegado. Ou seja, como é que nós estamos vivendo a vida neste momento? Analisar, será que não é um momento em que eu preciso parar de fazer algumas coisas que eu venho fazendo e que está somente me prejudicando? Será que não é hora de eu abrir mão daquelas coisas que eu achava tão importante, mas que causavam em mim apenas cansaço, fadiga, enfado e nenhuma produção? São coisas que podemos, neste momento, refletir. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco nisso. Porque quando estamos cansados, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis a algumas das enfermidades dos últimos tempos. Ansiedade, depressão, desmotivação, uma falta de concentração, a gente não consegue prestar atenção no que está fazendo, esquecimento, a gente mais facilmente esquece as coisas, e às vezes as coisas básicas, onde nós deixamos, por exemplo, a máscara, onde ficou o óculos e assim por diante. Também podemos ser tomados de uma certa dificuldade em tomar decisões importantes na vida. E começamos a protelar, a jogar para amanhã, e aí então o tempo passa e a gente não toma as devidas atitudes e decisões que precisamos tomar. Então, como a gente pode perceber, o cansaço não é algo bom. O cansaço em si, ele não é bom quando ele é um cansaço decorrente de alguma coisa que nós estejamos fazendo que não deveríamos estar fazendo. Eu digo que existe aquele cansaço bom, que é o cansaço da produtividade. É aquele dia que você trabalhou bastante, mas também produziu bastante. Porque o pior cansaço é aquele que você se esforça muito e produz de menos. Você tem um grande esforço e uma produção muito aquém da expectativa que você tem ao se esforçar tanto. Por isso, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, ele reflete sobre essas coisas. Ele diz, olha, a verdade é que Deus sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis e que a nossa vida é como um conto ligeiro. A pessoa começa a contar uma história e de repente a história acabou. E ele fala, a nossa vida se estende até os 70. E aqueles que têm mais robustez, aos 80. Talvez nós tivéssemos que fazer uma releitura melhor hoje, devido ao avanço da medicina. Poderíamos dizer, chega aos 80, os mais robustos aos 90 e os super mega robustos aos 100. Todavia, o fato é que ele disse, mas os últimos anos são canseira e enfado. Não há mais aquele vigor, aquela força, porque nós somos assim. O tempo nos fragiliza, o tempo torna a gente cada vez mais vulneráveis ao cansaço, de maneira que nos cansamos mais facilmente na medida em que o tempo vai passando. O fato é que o cansaço, ou esse sentimento de fazer muito e produzir pouco, é um efeito da queda. Quando lemos a respeito da narrativa da criação, em Gênesis capítulo 2, o Senhor plantou um jardim. E é dito lá que a terra produzia por si só os seus frutos. Então o homem tinha apenas que cuidar e do jardim desfrutar. Mas quando ele caiu em pecado, uma das condenações decorrentes do pecado foi esta: você terá que fazer a terra produzir. Ela não produzirá por si só, você terá que lavrá-la, e do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Assim então, desde o começo, nós começamos a transformar pedra em pão.
nós começamos a trabalhar diligentemente para que possamos viver, para que possamos ter o suficiente para uma vida digna. O cansaço em si é decorrente do nosso estado de queda. Mas também nós vemos uma vinculação que a Bíblia faz do cansaço à maldição. Em Deuteronômio 28, Moisés reuniu todo o povo de Israel entre dois montes. E aí então, diante do monte Ebal, ele leu as palavras da aliança do Senhor. E essas palavras continham maldições. E começavam dizendo assim: mas se vocês forem desobedientes, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, então vocês serão malditos ao entrar, ao sair e assim por diante. E na parte final ele diz assim: mas se vocês não se arrependerem, vocês serão levados para as outras nações. Vocês serão deportados dessa terra que lhes darei. E lá, na terra da escravidão, vocês não terão sossego. Vocês trabalharão e ficarão exauridos. Suas forças serão consumidas e vocês não terão descanso nem para as plantas dos pés de vocês. E quando vocês estiverem lá, sofrendo a punição pelo pecado de vocês, quando amanhecer, vocês orarão: tomara que chegue a noite. E quando chegar a noite, vocês dirão: tomara que amanheça. Tamanho o desconforto, tamanho o cansaço da servidão sobre os outros povos. Mas o Salmo 127, ele nos chama a atenção para uma coisa interessante. O salmista começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, os sentinelas estão perdendo tempo. E ele diz assim: será inútil a vocês acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, dormir tarde da noite, porque Deus dá aos seus amados aquilo que eles precisam enquanto eles dormem. Deus trabalha para o seu povo. O profeta Isaías deixa bem claro dizendo: nunca se ouviu, nunca se disse a respeito de outro Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Por isso o descanso é visto como uma bênção de Deus. O repouso, a ação de Deus de renovar as forças daqueles que estão cansados, é uma bênção de Deus. E nós vemos isso no Salmo 23. Pois o salmista diz: é o Senhor aquele que me pastoreia. Uma tradução literal do hebraico diz: o Senhor é o pastor de mim. E é Ele que me leva a repousar em pastos verdejantes. É Ele quem me conduz a águas tranquilas. É Ele também quem refrigera a minha alma. É o cuidado constante de Deus que permite a nós que desfrutemos do repouso, do descanso, da renovação das nossas forças. Podemos assim perceber que a bênção de Deus traz consigo descanso, repouso, e nós podemos ter as nossas forças renovadas se nós confiarmos em Deus, mesmo em meio às circunstâncias que estamos vivendo. Agora, por que muitas vezes, apesar de saber de todas essas verdades, apesar de sermos discípulos de Jesus Cristo, servos de Deus, estamos cansados? Nós vivemos num mundo onde o autor do Eclesiastes disse que nós passaríamos por dores e desgostos. Bastante trabalho, e quando a gente trabalha e vê o resultado do trabalho, a gente fica feliz. Mas quando a gente trabalha e não consegue descansar, e ainda assim produz menos do que nós gostaríamos de produzir, então nós ficamos tristes.
E entristecidos, produzimos menos. E produzindo menos, nós vamos percebendo que o tempo vai passando e as nossas forças vão se drenando. Mas existe um mal nos dias de hoje. Este mal é chamado workaholismo. Significa o trabalho excessivo. E a palavra indica a ideia, pessoas que são literalmente afeitas a trabalhar e unicamente trabalhar. É como se fossem adoradores do trabalho. É claro que Deus não quer que nós sejamos workaholics. Ele não quer que nós sejamos pessoas que vivem apenas para trabalhar. Por esta razão, lá nos mandamentos, ele disse claramente: 6 dias vocês trabalham, no 7º dia vocês descansam. Ali está uma dica. Deus está dizendo assim: a máquina tem que parar de funcionar como está funcionando, pelo menos por um dia. Se você não quiser seguir esta orientação, acredite, você está indo contra o manual daquele que fez você. O manual do fabricante diz: seu corpo aguenta 6 dias de trabalho, mas descansa um deles. Eu tive uma experiência. Eu estava trabalhando numa igreja e trabalhei aquela semana fazendo as visitas, preparando sermão, estudos e tudo mais. E então trabalhei aquela semana normalmente, pensando que eu iria descansar na segunda-feira. Acontece que o pastor que era anterior a mim faleceu no domingo. Dia ruim de falecer, né, gente? Dá trabalho o pastor na segunda-feira. Aí o que aconteceu? Eu precisei tomar conta de todo o velório, o culto fúnebre daquele pastor. Então a minha segunda-feira foi usada nesse sentido. Terminamos então as cerimônias. O pastor foi enterrado na terça-feira de manhã. E aí eu continuei normal a vida. Fui levando normal, vai somando. Eu já tinha trabalhado uma semana, não descansei, emendei aquela outra. Quando foi no sábado à tarde daquela semana, os meus olhos estavam pulando. Já chegou a esse ponto de estresse, de cansaço? Você coloca a mão na pálpebra, ela está pulando. Eu estava num alto nível de desgaste. E naquela época eu dava aula também. Então imagine, eu pastoreava, dava aula, não tinha filhos ainda, mas eu estava sobrecarregado. Eu cheguei em casa no sábado à tarde, eu disse para Iraci: eu vou dormir. Não jantei, só fui acordar no outro dia, graças a Deus, um pouco mais renovado para dar a escola dominical. Não espere o seu corpo avisar. Quando o seu corpo avisar que você está cansado, é porque você está esgotado mesmo. Que está sem som na rádio? Quando o seu corpo disser a você que você está com sede, é porque você já está quase desidratado. Por que nos cansamos? Porque às vezes nós não levamos a sério o mandamento de Deus, de que nós precisamos diminuir o nosso ritmo. A questão é que às vezes a gente acha que nós devemos trabalhar para produzir mais. Mas às vezes trabalhando e alternando com descanso, com repouso intencional. Desligar o celular. Avisar para alguém dizendo: eu não estou para ninguém, vou descansar. E assim então nós poderemos ter as nossas forças renovadas. A Bíblia nos conta a história de alguns homens que estavam cansados. E nós vamos descobrir que às vezes o cansaço deles era um cansaço culposo, não era um cansaço decorrente do próprio trabalho em si. Por exemplo, Jacó. Jacó discute com o seu sogro Labão. E ele diz assim: olha, eu trabalhei para você 20 anos.
Eu trabalhei no calor do sol do verão e eu trabalhei no frio do inverno à noite, para que nenhuma das suas ovelhas se perdesse. Podemos assim dizer, Jacó trabalhou 20 anos sem férias, sem descanso. Jacó era um homem cansado, porque estava sendo explorado. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas porque elas estão sendo exploradas no seu trabalho. Nós vemos a realidade hoje lamentável dos professores. Gente, não briguem com os professores. Orem por eles, apoiem os professores. Eles estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. Os coordenadores também, né, Dani? Os coordenadores estão literalmente desesperados. Estão se descabelando. Você vai lá na casa deles, tem cabelo caído no chão para tudo quanto é lado, porque está perdendo o cabelo da cabeça, tanto trabalho que tem. Se você pensa que é fácil dar aula para os seus filhos, acredite, não é fácil. Você está começando a descobrir agora, né? Então vamos valorizar isso. E muitas vezes o cansaço é porque nós somos explorados mesmo. Às vezes o cansaço é porque nós somos centralizadores como Moisés. Em Êxodo capítulo 18, Moisés reuniu a multidão, estava lá julgando a causa de cada um deles. O sogro dele chegou para ele e falou: você é louco? Você vai se matar e vai matar o povo. Esse povo não vai aguentar, e você também não, rapaz. Você tem 80 anos. Para com isso. Divida a tarefa, Moisés. Para de ser centralizador. Existem muitos pastores que estão estressados, cansados, exauridos, porque eles não sabem trabalhar em equipe. E muitos deles não querem trabalhar em equipe porque não querem ser contrariados. Eles preferem trabalhar sozinhos, se matar, do que ter alguém no conselho dizendo: pastor, acho que essa ideia não é boa não. Então, graças a Deus pelo conselho que nós temos. Homens sensatos, que me ajudam. E se eu tenho acertado é porque eles têm me evitado de errar. E isso é importante. Será que o que você está fazendo, que está cansando você, você não pode delegar para alguém? Você não pode ter mais alguém junto com você? São perguntas que precisamos fazer. Davi, no Salmo de número 4, se queixa a Deus, dizendo: Deus, eu estou cansado de ser perseguido. Davi passou 10 anos fugindo do perseguidor, o rei Saul e seu exército. Às vezes a perseguição é exatamente aquilo que acarreta a nós dificuldades, lutas, e então ficamos cansados. Elias se escondeu na caverna e disse: Deus, eu cansei, quero morrer. E Deus falou para ele assim: você não vai morrer não, rapaz. Você vai arrumar um auxiliar. Vai lá e chama um tal de Eliseu. Você precisa de alguém para compartilhar seu fardo. Você tem alguém com quem você pode conversar? Às vezes a dificuldade que nós temos é exatamente essa. O pastor Edmilson da Igreja Batista Nacional tem aberto um espaço para pastores. Eu estou também junto com ele nisso, para falar, ter quem ouça a gente. Isso é muito importante, porque às vezes nós ficamos sobrecarregados porque não compartilhamos nossos fardos. E o Senhor disse: Elias, nada disso, aposentadoria não, você está muito novo para isso. Vou arrumar para você um auxiliar. Ele vai chamar Eliseu. Chama ele, divide o fardo. Você não vai se aposentar. E o que Jesus tem a dizer para os cansados? Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, caminhando já para a nossa parte final. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Eu não sei como você está, provavelmente cansado, sobrecarregado.
sentindo que está carregando um peso que não deveria carregar. Se há algo que você pode fazer, faça. Mas a coisa mais importante que você tem que fazer é vir a Jesus e dizer a Ele: Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso do Teu alívio em minha vida, em meu coração, em meus pensamentos. Me ajuda. E Jesus disse: não fiquem preocupados. Andem comigo. Compartilhem o meu jugo. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Nestes momentos que estamos vivendo, nós precisamos de descanso para a alma, mais do que descanso para o corpo. O Senhor Jesus nos livra da culpa do pecado, da condenação eterna, e isso já traz um repouso, mas Ele está disposto a nos dar conforto maior. Vamos esperar a moto passar. O Senhor está disposto a lhe dar um consolo, te dar força e te dar renovação de forças para você vencer. Mas existem umas coisas das quais nós não podemos nos cansar. A primeira delas é de orar. O apóstolo Paulo disse assim: nós não devemos descansar de orar, pelo contrário, devemos perseverar em oração. E a oração é um instrumento de Deus para trazer descanso a nós. Quantos momentos eu recebi o consolo, o descanso, a força de Deus em meio à oração. Para tudo, vai falar com teu pai e dizer para ele que você precisa de colo, você precisa de descanso, o pai estará disponível para te ouvir. Uma outra coisa que nós não devemos nunca cansar é de falar de Cristo. Fala de Jesus para todos a todo tempo. Pedro disse que nós devemos estar sempre prontos para dar a quem nos perguntar a razão da esperança que há em nós. E a razão da esperança que há em nós é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Fala de Jesus o tempo todo. E a última coisa, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser perseverantes na prática do bem, porque a seu tempo nós vamos colher. E nós devemos nunca, jamais nos cansar de fazer o bem. Quero encerrar contando uma história e logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Na cidade de Kaunas, na Lituânia, havia um cônsul japonês. O nome dele era Shiuni Sugihara. Este homem viu um dia bater às portas da sua casa judeus. Havia 18.000 judeus em Kaunas nesta época. E eles estavam fugindo dos alemães e agora, nesse momento, fugindo dos russos. O exército russo estava matando-os na medida em que avançava. E eles pediram a Shiuni Sugihara que ele lhes desse vistos para passar pelo Japão e ir para a terra de Israel, onde está hoje Jerusalém. Shiuni Sugihara mandou uma mensagem para o Japão e a resposta foi não, terminantemente não. Mas aquele japonês insistiu e disseram para ele assim: se você emitir vistos para os judeus, você será responsabilizado por isso. E ele era um cristão verdadeiro, genuíno. Então ele orou a Deus e disse: Deus, o que eu faço? E o Espírito Santo disse claramente a ele: não perca nenhuma oportunidade de fazer o bem. Então este homem começou a assinar vistos em japonês. Não é fácil escrever em japonês. E ele assinava visto de manhã, à tarde, à noite, às vezes entrava pela madrugada. A mão dele ficou endurecida. A mulher dele pegava pano quente
e colocava na mão dele para poder mexer novamente. Ele sentia dores terríveis. E ele concedeu visto a 6.000 judeus. E porque ele fez isso, esses 6.000 judeus sobreviveram. Ele foi mandado embora do consulado e ele se tornou intérprete de japonês para os russos. E assim viveu toda a sua vida. E um dia alguém lembrou-se dele. E ele foi homenageado em Jerusalém. Lá existe uma lápide em homenagem a ele. Ele é chamado Sempo. Sempo quer dizer um homem bom. E ele então foi lá receber a homenagem do primeiro-ministro de Israel. E quando ele foi homenageado, aquele homem duro, firme, como um japonês, meio samurai, que nunca ninguém tinha visto ele chorar. Ele tendo sido homenageado, ele chamou um dos sobreviventes e perguntou quantos tinha lá. E o sobrevivente disse, 18.000. Ele disse, quantos eu salvei? O judeu disse, 6.000. E ele disse, o que aconteceu com os 12? O judeu disse, eles morreram. Então Shiuni chorou e disse, eu demorei 3 dias para decidir. Se eu tivesse decidido no primeiro dia, talvez eu tivesse salvado 12.000, talvez mais. Ele disse, eu peço perdão a vocês, porque eu podia salvar mais. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Se você está cansado, busque o Senhor para que as suas forças sejam renovadas. Para que você possa perseverar em oração. Para que você possa perseverar na proclamação do Evangelho. Para que você possa perseverar na prática do bem. Tenho certeza que esta é a vontade de Deus. Por isso Ele nos oferece hoje que nós possamos nos achegar a Cristo para receber descanso para a nossa alma. Feche os seus olhos onde você está. É momento de você falar com Deus, dizer, Deus, eu estou cansado. E Deus, eu sei que em parte a culpa é minha. Talvez a culpa é de outros, mas Deus, eu não quero permanecer cansado. Eu quero receber as forças que vêm de Ti, como a águia que renova as suas forças e voa alto. Renova as minhas forças. Senhor Jesus, eu venho a Ti para receber o descanso, o refrigério, o alívio nesses dias difíceis que eu estou vivendo. Ajuda-me, em nome do Senhor Jesus Cristo.